Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda, capítulo 46. A mulher yogi que não come jamais. Continuação. Com febril expectativa e reprimindo a alegria, paramos na porta daquela que, abençoada, recebera o toque do Senhor para não sentir fome. Os aldeões jovens e velhos, nus ou vestidos, ficaram boquiabertos. As mulheres, a uma certa distância, também estavam curiosas. Os homens e os meninos, sem nenhum acanhamento, andavam nos nossos calcanhares, observando o espetáculo sem precedentes. Uma figura miúda surgia na soleira da porta. Giribala. Seu corpo estava envolto em seda fosca, dourada, e, seguindo o costume indiano, ela avançou com modéstia e hesitação, olhando-nos furtivamente pela dobra superior do Swadeshi. Sob a sombra do véu que lhe cobria a cabeça, seus olhos brilhavam como duas brasas acesas. Ficamos enamorados daquele semblante benevolente e gentil, a face de alguém que alcançou a realização e o conhecimento, livre da mácula do apego às coisas da terra. Humildemente ela se aproximou de nós e assentiu silenciosamente que tirássemos algumas fotografias e a filmássemos. Com paciência e timidez, submeteu seus infindáveis ajustes técnicos de postura e iluminação. No final, registramos para a posteridade inúmeras fotografias da única mulher conhecida no mundo que viveu sem comer nem beber por mais de 50 anos. Teresa Newman, é claro, desde 1923, continua a jejuar. A expressão de Giribala era maternal. Ela estava diante de nós, completamente coberta por um sari frouxo e esvoaçante que só deixava à mostra o rosto de olhos baixos, as mãos e seus minúsculos pés. Seu semblante deixava transparecer uma paz incomum e uma inocente dignidade. Sua boca era grande e vibrante como a de uma criança. Tinha um nariz feminino, olhos pequenos e brilhantes e sorriso estático. A minha impressão sobre Giribala foi a mesma que a do Sr. Wright. A espiritualidade a envolvia, a semelhança do véu de brilho suave que usava. Ela me fez um pranam, o habitual gesto com que a dona da casa cumprimenta um monge. O encanto singelo e o sorriso tranquilo com que nos acolheu foi melhor do que qualquer discurso melífluo. A viagem difícil e poeirenta foi esquecida. A pequena santa sentou-se de pernas cruzadas na varanda. Apesar de exibir sinais de idade, não estava debilitada. Sua pele cor de oliva era brilhante e saudável. Mãe, disse em Bengali, por mais de 25 anos tive muita vontade de fazer essa peregrinação. Ouvi Titilau Nundi Babu falar de sua vida sagrada. Ela acenou afirmativamente. Sim, meu bom vizinho em Navabganj. Cruzei os oceanos, mas durante todos esses anos nunca esqueci minha intenção de vir visitá-la. O sublime drama que a senhora vive sem que o mundo saiba deveria ser proclamado a todos que há muito esqueceram o divino alimento interior. A santa ergueu o olhar expressivo por um instante e sorriu serena. Baba, revelando pai, sabe o que é melhor, respondeu ela humildemente. Fiquei feliz por ela não me ter levado a mal. Nunca se sabe qual será a reação dos grandes yogis ou yoginis à ideia de publicidade. Em geral, eles a evitam, pois desejam continuar a investigar-se em silêncio as profundezas da alma. Na hora certa, recebem uma autorização interna para revelarem suas vidas publicamente em benefício das mentes que buscam a verdade. Mãe, continuei, por favor, perdoe-me por fazer tantas perguntas. Agradeço-lhe se responder apenas as que tiver vontade. Saberei compreender em silêncio. Ela estendeu as mãos, num gesto gracioso. Terei prazer em responder, se bem que não sei até que ponto uma pessoa insignificante como eu possa dar respostas satisfatórias. Ah, não, a senhora não é insignificante, protestei com sinceridade. A senhora é uma grande alma. Estou aqui para servir a todos com humildade, e ela acrescentou singularmente. Adoro cozinhar e alimentar as pessoas. Curioso passatempo para uma santa que não come, pensei. Mãe, diga-me com seus próprios lábios, a senhora vive sem comer? É verdade. Ela permaneceu em silêncio por alguns instantes. O comentário que fez em seguida indicou que estava fazendo um cálculo mental. Desde quando tinha 19 anos e 4 meses,
Até minha atual idade de 68 anos, um período de mais de 56 anos. Não comi qualquer alimento, nem bebi coisa alguma. A senhora não sente a tentação de comer? Se sentisse vontade de comer, teria comido. Com simplicidade e grandeza, ela declarou esta verdade axiomática, bem conhecida em um mundo que gira em torno de 3 refeições diárias. Na verdade, a senhora ingere alguma coisa? Meu tom era de protesto. Certamente, sorriu ela, compreendendo imediatamente o que eu queria dizer. Sua alimentação provém das energias mais sutis do ar, da luz solar e da força cósmica, que recarrega o seu corpo pelo bulbo raquiano. Baba sabe, mais uma vez ela aqueceu, com brandura e sem afetação. Mãe, por favor, conte-me algo a respeito dos primeiros anos da sua vida. Eles são de profundo interesse para toda a Índia, e até mesmo para nossos irmãos e irmãs de outro lado do mar. Giribala pôs de lado sua habitual reserva, relaxou e começou a falar em tom mais coloquial. Que assim seja, disse em voz baixa e firme. Nasci nessa região de florestas. Minha infância nada tem de notável, a não ser por meu apetite insaciável. Fiquei noiva quando ainda era muito jovem. Minha mãe costumava repreender-me. Filha, tente controlar sua gula. Quando você for viver entre estranhos na família do seu marido, o que irão pensar se você passar seus dias sem fazer outra coisa a não ser comer? A tragédia que minha mãe vaticinara aconteceu. Eu tinha apenas 12 anos quando fui viver com a família do meu marido em Navabiganj. Minha sogra repreendia-me dia e noite por causa dos meus hábitos de comer sem excesso. Suas censuras, porém, foram uma bênção disfarçada, pois fizeram renascer minhas inclinações espirituais adormecidas. Certa manhã, ela zombou de mim de maneira impiedosa. Profundamente magoada, disse-lhe: Vou provar-lhe que nunca mais comerei enquanto viver. Minha sogra riu, com desdém, e disse: O quê? Como você vai poder viver sem comer se não consegue viver sem se empanzinar? Aquele comentário era irretorquível. Uma férrea resolução, porém, firmou-se no meu espírito. Fui a um lugar isolado e invoquei meu Pai Celestial. Senhor, rezei fervorosamente, por favor, envie o meu guru que ensine a viver a sua luz e não do seu alimento. Um êxtase divino arrebatou-me. Conduzida por um encantamento beatífico, fui para o Ghat de Navabiganj, no rio Ganges. No caminho encontrei o sacerdote da família do meu marido. Venerável senhor, pedi confiante, por favor, poderia ensinar-me a viver sem comer? Ele me olhou sem nada dizer. Finalmente respondeu, consolando-me. Filha, venha ao templo hoje à noite. Farei uma cerimônia védica, especialmente em sua intenção. Essa vaga resposta não era a que eu buscava e continuei a caminhar para o Ghat. O sol da manhã atravessava as águas do rio. Purifiquei-me no Ganges como se fosse participar de uma iniciação sagrada. Ao deixar as margens do rio com a roupa toda molhada, meu mestre materializou-se diante de mim em plena luz do dia. Minha filhinha querida, ele me disse, num tom de amorosa compaixão. Sou o guru enviado por Deus como resposta à sua oração fervorosa. Ele ficou profundamente comovido pela natureza incomum dessa oração. De hoje em diante, você viverá da luz astral. Os átomos do seu corpo físico serão alimentados pela corrente infinita. Gribala ficou em silêncio. Peguei o lápis e o bloco de notas do Sr. Wright e traduzi alguns dados para inglês a fim de que ele pudesse entender. A santa retomou sua história com suave voz, quase inaudível. O Ghat estava deserto. Meu guru estendeu-me uma aura de luz protetora ao nosso redor para que os banhistas não nos interrompessem. Ele me iniciou numa técnica de cria que liberta o corpo da dependência do alimento denso ingerido pelos mortais. A técnica inclui um determinado mantra e um exercício respiratório mais difícil do que uma pessoa normalmente poderia fazer. Não se trata de remédio ou mágica, apenas de cria. A maneira do repórter de um jornal norte-americano que, sem saber, me ensinara como fazer uma entrevista, perguntei a Giribala sobre muitos assuntos que considerei serem de interesses para o mundo. Aos poucos ela me deu as seguintes informações.
Nunca tive filhos e fiquei viúva há muitos anos. Durmo muito pouco, pois dormir ou permanecer acordado não faz diferença para mim. Cuido dos meus afazeres domésticos durante o dia e medito à noite. Quase não sinto as mudanças de clima de uma estação para outra. Nunca fiquei indisposta nem doente. Só sinto um pouco de dor quando acidentalmente me machuco. Não tenho excreções corporais. Consigo controlar o coração e a respiração. Com frequência, meu guru e outras grandes almas aparecem para mim. Mãe, perguntei, a senhora poderia ensinar a outras pessoas o método de viver sem ingerir alimentos? Minhas ambiciosas experiências para ajudar os milhões de famintos do mundo foram cortadas pela raiz. Não posso, ela disse. Meu guru me fez sérias recomendações para que eu não divulgasse o segredo. Ele não deseja interferir no drama da criação divina. Os agricultores não iriam gostar que eu ensinasse as pessoas a viver sem comer. As deliciosas frutas ficariam caídas no chão inutilmente. Afigura-se que a infelicidade, a fome e a doença são vergastadas, desferidas pelo nosso karma, que nos impelem a procurar descobrir o verdadeiro sentido da vida. Mãe, falei pausadamente, por que razão a senhora foi escolhida para viver sem se alimentar? Para provar que o homem é espírito. A sabedoria iluminou seu rosto para demonstrar que ele pode, pelo seu progresso espiritual, aprender gradualmente a viver de luz eterna e não dos alimentos. A santa entrou em profunda meditação. Seu olhar estava voltado para dentro. Seus olhos profundos perderam a expressão. Ela deu um certo suspiro que pronuncia o transe estático, sem respiração. Durante algum tempo, refugiou-se no paraíso da alegria interior, o reino onde não há perguntas. A escuridão tropical havia caído. A luz de uma pequena lamparina de querosene piscava intermitente sobre os rostos de uns 20 moradores da aldeia, sentados silenciosamente nas sombras. O súbito movimento dos vagalumes e das lamparinas a óleo das choupanas distantes trançavam fulgurantes e misteriosos desenhos na noite aveludada. Era chegada a dolorosa hora da partida, mas uma jornada lenta e aborrecida aguardava nosso pequeno grupo. Giribala, disse antes que a santa abriu os olhos. Por favor, dê-me uma lembrança, uma tira de um dos seus sares. Ela voltou sem demora com um pedaço de seda de denários nas mãos e, prostrando-se aos meus pés, estendeu-o para mim. Mãe, falei reverentemente, sou eu que devo pedir para tocar os seus pés abençoados. E aqui a gente termina mais esse capítulo, A Mulher Yogi que Não Come Jamais. Vendo que tudo é possível, a gente realmente tem que só se conectar e entregar a Deus e pedir que Ele faça a vontade dele na nossa vida.